Quando é o momento da gente ir embora de uma relação? Quando tá na hora de parar? Quando tá na hora de dizer tchau? Fiquei pensando sobre isso hoje o dia inteiro. Hoje, minha primeira paciente, logo de manhãzinha, às 8h30 da manhã, a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre o fim de uma relação, né? Quantas vezes a gente se deixa muito tempo numa relação que já acabou faz tempo? E conversando com ela sobre isso, me peguei pensando nas minhas próprias relações. Eu tive algumas relações que elas duraram mais, muito mais do que elas deviam ter durado. Que elas se estenderam em nome de um amor, em nome de uma esperança. E que hoje, olhando de longe, e com o tempo, e com a maturidade, eu percebo que elas realmente já tinham acabado. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje, pensar junto com vocês é quando que a gente sabe de verdade que está na hora de dar tchau mesmo, de dizer que é chegado o fim. A gente é muito culturalmente ensinado de que enquanto há amor, há esperança, de que enquanto há amor... Eu já aprendi como terapeuta que não é verdade. Algumas relações, mesmo tendo amor, elas estão fadadas à própria autodestruição, assim. Vi casais que se amavam, mas que como não tinham mais nada em comum, como tinham valores que se desenvolveram para lados diferentes, apesar do amor estar juntos, a fazer com que eles se fizessem muito mal, sabe? Então eu já aprendi que o amor não é a medida. Mas qual é a medida? Fico pensando na esperança. Como a esperança nesses casos pode ser uma prisão. A esperança de que o outro mude, a esperança de que algo, sei lá, milagrosamente aconteça e salve a relação, a esperança de que daqui mais um tempo aquela pessoa vai melhorar em um aspecto. A esperança também não é um bom critério. Vi pessoas, acompanhei casais que ficaram muitos anos presos pela esperança que nunca se concretizou. Qual é o critério, então? Eu fico me perguntando qual é o critério daquilo que garante pra gente que vale a pena dar o próximo passo ainda, se manter ali. E mais importante do que isso, como saber que é hora de ir embora? Eu confesso que eu sou muito esperançoso, e isso me atrapalhou muito, de tentar acreditar na relação um pouco mais. Talvez um critério que eu vou observando na minha prática clínica e na minha vida também é o do presente, né? Eu, no presente, sinto que essa relação vale a pena. Eu tô nessa relação em nome do que eu tenho vivido no presente com essa pessoa ou em nome de algo que eu vivi lá no passado? E mais do que isso, assim, aqui no presente, eu vejo perspectiva de futuro. Não se essa pessoa virar uma coisa, ou quando essa pessoa tiver tal coisa. Não, estou pensando se hoje eu quero construir algo com essa pessoa. Eu percebo que muitas vezes a gente fica impedido de ir embora de uma relação porque a gente sonha com o dia em que algo vai se dar. Mas esse dia pode não chegar. Não dá pra gente continuar vendo a relação, as relações como investimento, né? Porque o investimento pode nunca retornar no caso da relação. Então, eu tenho pensado muito nessa coisa do presente, né? Hoje faz sentido, só que quando hoje não tá fazendo sentido, né? Quando hoje tá muito difícil, tá fazendo mal pra um ou pro outro ou pros dois, como saber se a gente se mantém ou não? Eu fico pensando nisso, assim, eu vejo nessa relação uma possibilidade ainda de aprender coisas, de ainda crescer em coisas, a gente está querendo ir para o mesmo lugar, a nossa perspectiva de futuro é parecido. Acho que esses são talvez alguns sinais, mas ainda assim, quantas vezes a gente se engana nesse processo, né, de achar que ainda tem algo ali que já não tem mais, e a gente vai se mantendo ali. Um critério que talvez faça sentido é quanto eu consigo permanecer eu mesmo em nome de salvar essa relação. Fiquei pensando, por conta desse encontro hoje de manhã, que nas minhas relações que haviam acabado e eu permaneci, começou a existir dentro de mim uma tentativa de me tornar algo que eu não era para tentar salvar a relação, sabe? Mais paciente, ou mais cuidadoso, ou menos com critérios menores, assim, quer dizer, com menos expectativa, ou com reprimindo desejos meus, então aceitando menos do que eu achava que eu merecia. Enfim, eu acho que talvez um outro bom critério
é perceber quanto que essa relação que a gente está envolvido exige que a gente deixe de ser a gente mesmo. Né? Não nas coisas que a gente tem que evoluir, porque tem coisas que a gente realmente precisa avançar. Eu gosto de uma metáfora que me ajudou muito a terminar uma das minhas relações mais importantes, que é a metáfora do peixe e do pássaro. Nessa relação, eu me sentia muito peixe, enquanto meu ex era um pássaro. E para eu tentar estar perto dele, eu tinha que sair da água e tentar respirar no ar, o que era impossível para mim. Em algum momento eu começava a sufocar. E ele também. Para estar comigo, ele tinha que mergulhar, o que era muito difícil, porque ele não conseguia respirar embaixo da água. Não tinha nada de errado comigo, nem nada de errado com ele. Só havia uma certa incompatibilidade, porque por mais que a gente se esforçasse muito, a gente não conseguia ultrapassar. E em algum ponto eu estava me violentando tentando ser pássaro, e ele se violentando tentando ser peixe. Talvez esse seja também um bom critério. Enfim, eu não tenho exatamente uma resposta, porque acho que é tão complexo, né? Mas eu queria refletir junto com você, né? Quando é o momento de parar? Qual é o momento certo de terminar uma relação? Mesmo que haja amor, mesmo que ainda tenha um desejo, será que faz sentido ainda se manter na relação quando a gente já está deixando de ser a gente mesmo, ou quando a gente está infeliz, ou quando... Enfim... Eu não sei a resposta, eu queria mais convidar vocês para essa reflexão, porque eu acho que a lição do dia de hoje é: perceba a hora de parar. Né? E eu queria te convidar para refletir sobre isso. Se você está aí no momento de término da relação, esse é um convite para que você reflita se essa relação já não acabou e se não está na hora de ir embora, tá bom? Espero que esse monte de pensamento meio solto te ajude a refletir alguma coisa aí. Fiquem à vontade de comentar aí nos comentários, a gente pode ir pensando junto. Beijo pra vocês, e se você tá passando por fim de uma relação, segura as pontas, porque eu sei que é difícil, mas depois melhora. A vida segue pra frente. Beijo pra vocês, tchau, tchau.